Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Pedro Dachmann, é o seu nickname e já agora quero-te agradecer por aceitar este desafio de 1080 segundos. Prazer é meu. E para quem não te conhece, Pedro, inclusive eu, quem é o Pedro Dachmann? O Pedro Moreira. Bem, eu sou um rapaz de Valcambra que a certa altura decidi que ia estudar Psicologia para Coimbra e, findado estes estudos, tive meio ano na Noruega, em Leonardo da Vinci. Depois tive 2 anos na Inglaterra a trabalhar numa comunidade terapêutica em Birmingham. E depois, em 2009, fui à Índia durante 2 semanas e percebi que esse tal Pedro Moreira podia ser um Pedro Moreira um bocado diferente e, se calhar, esse bocado diferente sendo mais próximo daquilo que eu realmente queria para mim mesmo. Isto porque eu estava lá e conheci uma data de pessoas que andavam em viagem há tipo meio ano, um ano. Basicamente, eu dei por mim num grupo, isto foi em Hampi, dei por mim num grupo de 20 pessoas, em que a pessoa que estava a viajar durante menos tempo era eu, que estava a viajar durante apenas 2 semanas, e a seguir a mim era alguém que estava a viajar tipo 5 ou 6 meses. E nós em Portugal não temos muito este conceito de viagem de longo termo, tipo, e eu, por mais aberto que eu gosto de achar, que sempre fui ao longo dos tempos, nem sequer me tinha equacionado isso, tipo, era sempre uma cena que eu achava que era tipo para os outros, dos filmes ou dos livros. E lá, eu vi aquelas pessoas que faziam isso e pá, os gajos eram carne e osso como eu, e eu sei, não, foda, eu também adorava fazer isto. Voltei para a Inglaterra, despedi-me e parti. Na altura fui para... A minha ideia era ir de Portugal. Primeiro era ir de Goa a Singapura sem voar, depois achei que fixe era mesmo atravessar o continente euroasiático todo. E então decidi lançar-me de Portugal a Singapura sem voar. Como tive que apanhar um avião do Nepal, fui sem voar até o Nepal, tive que apanhar um avião para a Tailândia e pensei, pá, já não vou fazer mesmo tudo por terra, portanto, que se lixe, vou fazer o inverso. Da Tailândia cheguei até Singapura e depois vim sem voar de Singapura até Portugal. Esta foi a minha primeira grande viagem, pá, foi um fascínio de experiência. E tendo regressado, descobri que podia aliar, já tinha descoberto de certa forma, mas descobri que podia aliar outra coisa que eu gostava bastante, que era escrever, e é escrever. Então escrevi um livro sobre esta viagem. As vendas correram, não foi tipo um estrondo, mas correram bem ao ponto de eu perceber que se calhar, talvez, quem sabe, podia fazer isto de modo de vida. Então, durante mais 2 anos, continuei a trabalhar na Inglaterra, mas já estou feito em part-time. Apanhava um avião, trabalhava uma semana, depois vinha para Portugal, trabalhei 3 semanas em Portugal, trabalhando no livro, essas cenas. E depois despedi-me mais uma vez e fui agora, o ano passado, de Valcambra à África do Sul de bicicleta. E agora estou nesse processo de, mais uma vez, espero ver fazer um novo livro. Quando trabalhavas em Inglaterra, o que é que fazias? Só para termos uma noção portuguesa. Trabalhava uma semana, vinha 3 semanas a Portugal. Não é exatamente um estilo de vida muito padronizado, digamos. Pá, eu trabalhava numa comunidade terapêutica. É uma casa onde os clientes vivem 24 horas por dia, sempre. A maior parte deles durante 2 anos. E os terapeutas faziam turno. Ou seja, eu tinha lá trabalhado o tempo inteiro, durante 2 anos. Quando saí para ir para a Ásia, saía, deixei as portas abertas, para não sair na boa. E ter saído de portas abertas permitiu-me depois, mais tarde, eu pudesse ter este esquema estranho de trabalhar só uma semana. E olha, como é por turnos, porque eu tinha outros colegas que também trabalhavam só uma semana, pronto, eles iam para Leeds, depois voltavam para Birmingham. Mas eu pensei, pá, hoje em dia, com os voos baratos como são, se calhar estou em Portugal, não tenho que pagar renda em Inglaterra, depois tenho 3 semanas para estar aqui a trabalhar no meu livro. E foi altamente. Fico um bocado culpado por todas as emissões de carbono, porque na verdade todos os meses eram 2 voos e a má onda, bom ambiente, eu sei. Mas era o que funcionava para mim naquela altura. Quando é que tu te apercebes que nasce essa tua paixão por viajar pelo mundo? Eu, se for para trás, eu acho que isso nasceu um bocado quando eu tinha 13 anos. Meus pais, minha mãe é professora de inglês e ao longo dos tempos sempre organizou viagens da escola, na altura para países anglófonos. E eu fui uma vez aos 13, a Londres. E quando cheguei lá, para mim foi um fascínio, porque eu sempre vi muitos filmes ao longo da minha vida, mas para mim aquilo foi, então, afinal é diferente uma pessoa ver numa televisão e estar aqui mesmo, eu posso tocar nos edifícios, ver as pessoas a sério. A partir daí, comecei a ir todos os anos, também com a escola. Mais tarde, fui aos 20 anos, acho eu, sim, aos 20, fui viver um ano para a Finlândia, em Erasmus. Para mim também foi incrível. Estar rodeado de pessoas de todos, vários países, sempre aquela onda completamente diferente. E depois a Finlândia é dos países mais diferentes de Portugal, dentro da Europa.
E adorei, voltei e fiz um Interrail. Opa, isto foi tudo um processo contínuo, estás a ver? Antes de ir na minha primeira grande viagem, já tinha estado em 30 países, se calhar, tipo, é uma cena, só que era sempre aquelas viagens de ir e vir, estás a ver? E como eu disse, foi na Índia que eu percebi que se calhar mais do que ir e vir, eu podia só ir e depois vir mais tarde. Tens uma noção de mais ou menos quantos quilómetros já fizeste até hoje, nessas suas aventuras? Olha, tenho uma noção com uma margem de erro de 5%, não é muito, nas minhas duas grandes viagens. Agora nas outras, não sei. Na minha primeira grande viagem, isto parece um bocado tipo, grande viagem, mas tipo, foi maior do que as outras, de longe, daí eu me referir à grande viagem. Na minha primeira grande viagem pela Ásia, fiz 50 mil km por terra. Foram 20 mil à boleia, 20 mil de autocarro e 10 mil de comboio. Agora, nesta minha segunda grande viagem, fiz menos, só que foi de bicicleta, custa muito mais. Fiz cerca de 15 mil. Aqui eu não sei se fiz 14 mil de bicicleta e 1000 à boleia, ou se fiz 15 mil de bicicleta e 1000 à boleia. Mas eu tive que fazer 1000 à boleia de Kinshasa até Luanda, não tinha talvez de bicicleta e tudo mais. Portanto, nestas duas viagens, eu diria entre 75 a 76, não, 75, 77 mil, caralho, não estou a fazer bem as contas, 65 a 67 mil quilómetros. As outras já não sei. Até porque as outras é um bocado de avião, aqui e ali, muita realidade, eu tenho feito uns voos milhares também, mas não... Qual foi a grande diferença que tu encontraste da primeira viagem para a segunda? A Ásia e a África, meu, é uma cena que não tem nada a ver, meu. E, é assim, eu já pensei bastante, até durante a minha própria viagem da África, como após, em qual é que eu gostei mais. E não posso dizer, eu sinto um bocado que é tipo como perguntam a um pai que filha gosta mais. Ele gosta dos dois, ainda de maneira diferente. Eu acho que para mim é um bocado isso. Não posso comparar exatamente porque na outra viagem, como eu disse, fui à boleia da autocarro de comboio e nesta fui de bicicleta. Nesta, por exemplo, senti que o povo africano, uma grande diferença, que era super hospitaleiro. Mas a verdade é que eu estava de bicicleta, estava numa posição mais vulnerável, dava por mim em aldeias sem hotéis, tinha que ser albergado pelos locais, ou isso, ou acampar no meio da floresta, o que aconteceu também. Portanto, senti mais hospitalidade, mas se calhar não tem que ver com o facto do povo africano ser mais hospitaleiro, mas se calhar foi fruto das minhas circunstâncias. Senti outras cenas mais óbvias, nomeadamente o facto de em África haver menos poder de compra e menos riqueza, menos luxo que na Ásia, ainda que na Ásia não seja como na Europa. Mas, e há a comida é completamente diferente. Neste caso aqui, se posso comparar bem, e da África é pior. A comida asiática é espetacular. Depois há cenas que se cruzam um bocado, tipo o pessoal ser fixe, meu. Europa, Ásia, África, na minha experiência, posso reportar-me apenas da minha experiência, eu acho que as pessoas são mesmo fixe e porreiras em todo lado, estás a ver? E isso é algo que felizmente não foi assim tão diferente. Como eu disse, apesar das circunstâncias terem mudado e isso ter facilitado a hospitalidade num ou noutro povo, senti que, independentemente disso, as pessoas são boas e porreiras e dispostas a ajudar. E a maior parte do pessoal só quer fazer uma sanduíche e mandar vir para a escola. Por isso não posso dizer assim com precisão o que é que foi a maior diferença, porque foram métodos de viagem diferentes. Qual foi a maior dificuldade que tiveste na África? E qual foi a maior dificuldade que tiveste na tua primeira viagem, então, neste caso, ao Ocidente? Na minha primeira viagem pela Ásia tive uma dificuldade que depois acabou por ser espetacular. Por exemplo, cheguei ao Irão e não sabia que no Irão não havia Visa nem Mastercard para levantar dinheiro. E eu tinha 80 dólares no bolso, ainda tinha que atravessar o país ao longo de 12 dias, não era assim tanto, era o que o visto me permitia na altura. Ou seja, isto na altura foi uma dificuldade. Estou lixado. Só que isto foi espetacular porque na verdade é que sem eu nunca ter pedido dinheiro a ninguém, eu atravessei o país e no primeiro dia tinha 20 dólares, no segundo dia tinha 27 dólares. Ou seja, essa dificuldade transformou-se numa experiência fenomenal e que me permitiu uma boa história. Quando cheguei ao Paquistão também foi a mesma... Mas tinhas 20 e 27 a seguir, porquê? Deram dinheiro? Deram, já. Uma vez, fiz o país todo à boleia, não gastei dinheiro em viagem, fiquei sempre em Couchsurfing, que é uma rede social na internet que alberga estranhos. Acampei uma vez na rua, e depois aconteceu-me uma ou duas vezes, eu estar à boleia, um carro passa, eu mostro-lhe a mensagem em persa, e os gajos, fazem-me sinal que não iam para esse lado e depois sacam e dão-me o equivalente a 10 dólares. Agora, eu curto a receber hospitalidade e tudo mais. Receber dinheiro sinto-me sempre um bocado mais estranho. Mas a verdade é que eu estava mesmo numa situação de necessidade. Eu precisava porque eu não havia o nenhum e não havia nada. E
fruto disto e fruto de não ter gasto quase nada durante a viagem, no meu último dia, isto aconteceu 2 vezes, estou a lembrar agora. Pá, no último dia apanhei a boleia de uns menos que levaram para a casa deles, no meio das montanhas. Passámos toda a noite a ver vodka caseiro iraniano, Irã sendo o país onde é ilegal beber. No dia a seguir deram-me boleia, pagaram-me o autocarro, ofereceram-me esta pulseira, que é um dos artefactos mais lindos que eu tenho, isso aqui alguma vez tive, e ainda me deram o equivalente a $10. Isso foi no meu último dia. Depois no Paquistão, durante 2 dias estive assim, e aí raparam logo o dinheiro todo, mas depois lá encontrei um multibanco no Paquistão, pelos vistos tinha. Estive preso também no Laos, que isso sim foi uma grande dificuldade, foi a pior experiência de toda a minha vida. Estive lá 36 horas, mas a própria história duraria se calhar 2000 segundos só essa história, portanto não me vou alongar muito mais, mas pá, foi muito duro. Em África tive dificuldades inerentes ao meu método de transporte. Em bicicleta, não tinha estradas tão más quanto tinha antecipado, mas mesmo assim de vez em quando vai 10%, se calhar vai 1000, 2000, 1500 km de estradas, mesmo mais, pelo meio da floresta. Mas mais uma vez, más experiências enquanto estão a acontecer, mas no fim é espetacular. Uma pessoa pensa, pá, aquilo custou bué, mas estar ali no meio da floresta, atravessar aquele rio numa piroga, pá, foi demais. E depois dificuldades burocráticas, pá, porque a África é espetacular, mas não, em termos de organização deixa um bocado a desejar. E eu falo da perspectiva de alguém que é bastante relaxado e está-se bem. Mas vistos e cenas e papéis e fotocópias, pá, havia sempre bué de cenas que gostava a dar. Tipo, eu estive no Benin, por exemplo, que é um país bastante longo, mas só tem 126 km de largura. Podia ter atravessado aquilo num dia, estive lá para 3 semanas à espera de um visto nigeriano. Tive que ir na Embaixada da Nigéria 6 vezes. Depois, a meio da viagem, tive que vir a Portugal, porque mais tarde não consegui entrar em Kinshasa porque tinha que pagar um suborno. Eu não queria pagar. Eu estava com o visto completamente, o passaporte completamente cheio, não me deixaram entrar nesse país. Tive que voltar ao país de onde vinha, onde não havia embaixada portuguesa, ou seja, onde eu não podia fazer um passaporte novo. Pá, isso foi uma grande dificuldade, porque eu tive que vir cá de propósito para fazer um passaporte e depois voltar outra vez. Resumindo, cenas burocráticas em África foi a minha maior dificuldade, mas pronto, pá, é a vida. Mas eles questionam-te o porquê dessa tua viagem? Questionam... Nesses países, nessas embaixadas, e o porquê dessa tua aventura por esses países? Questionam e não percebem muito bem. Tipo, nas embaixadas percebem mais porque, se calhar, certamente não sou a primeira pessoa que eles conhecem que está a fazer algo semelhante. Mas, no dia-a-dia, é assim, da mesma forma que eu um bocado disse que eu próprio, por mais aberto que fosse, e sou no país ocidental, nunca tinha conseguido contemplado que eu próprio pudesse fazer uma viagem a longo termo, eles, que são pessoas que muitas vezes vivem numa aldeia e não têm acesso à cultura e à informação como nós temos, pá, vem um gajo do Ocidente que decidiu, só porque sim, ir de bicicleta, pá, é um conceito que não cabe. E é interessante sempre ver, e às vezes é um bocado chato, que é repetitivo, mas qual é a tua causa? E pá, não é causa nenhuma, meu, olha, sempre. Está bem, mas porquê? E um gajo está ali sempre à volta e não, às vezes não dá. Mas, olha, é pela uma marcha contra o canto, assim, qualquer. Qual foi a cena mais engraçada que te aconteceu nas tuas viagens todas? Opá, eu felizmente, sempre quando é uma pergunta, sempre que eu tenho uma pergunta que tem a ver com uma valência mais positiva, nunca sei exatamente o que dizer, que é um sinal porque tive várias, mas do Paquistão, pá, fiz uma autoestrada uma estrada de 26 horas dentro de uma carrinha. Ou seja, isso foi penoso na altura, mas depois ao fim um gajo sai com coletas de coluna, num torniço, mas a explodir no meio de umas montanhas, perto da China. Estás na rua, conheces um gajo que conhecia pessoalmente, o João Garcia, aquele alpinista português, e tu pensas, pá, isto aqui parece que foi planeado por alguém. E não estou a dizer alguém tipo Deus, que eu não, infelizmente não sou muito de crenças místicas, mas pá, há sem número, felizmente, de cenas engraçadas que acontecem. Este também de ter conhecido um casal luso-belga no Paquistão, um dos poucos turistas que eu conheci neste país, e passado 4 meses encontrá-los na rua no Laos. Ter feito uma amiga em Bangkok, na Tailândia, passado 2 meses encontrá-lo na rua na China. Há cenas que depois não deixam a pensar e é fixe. Metem a pensar. É muito feio. Há bocado falaste em vida e algumas coisas que nos acontecem, de semelhante ou não, ou por acaso ou não, e já algum dia te passou pela cabeça qual é o sentido da vida? Passa-me, infelizmente até, se calhar, passa-me pela cabeça quase todos os dias. E eu digo infelizmente porque
Há pouco estava a dizer que eu não sou muito uma pessoa de crenças místicas e tenho pena, pá, porque eu adorava acreditar numa cena qualquer. Mas a verdade é que não acredito. Então, não acreditando, não percebo muito bem o que é que... Já que não há nada a seguir, que é o que eu acho, não tenho certeza porque não posso saber, fico a pensar, então qual é o sentido da vida? E às vezes acho que as pessoas podem deixar-se levar um bocado por esse pensamento e por essa falta de resposta e entrar em depressão e tudo mais. Eu felizmente tenho ferramentas mentais, digamos, que me permitem lidar com esta falta de resposta a esta questão sem andar a bater mal. Então tenho que ser eu a encontrar um sentido. E encontro em relações interpessoais, que eu acho que é o melhor que nós temos, tipo fazer amigos e apaixonar-nos e essas coisas, acabam por fazer com que nós tenhamos uma experiência que vale mais a pena. Se calhar depois um gajo morre e é como se nunca tivesse existido. Mas pronto, é vida. Agora estou aqui e então tenho que encontrar o sentido enquanto aqui estou. E qual é o teu sentido da vida? Relações interpessoais. Eu podia dizer estar aqui e ser feliz, que é a cena mais vaga. Portanto, essa questão parece mais com o que é que leva a estar aqui e ser feliz, o que é que leva a essa felicidade. Para mim é fazer amigos e conhecer pessoas. Podia ser também viajar, mas na verdade viajar está relacionado com relações interpessoais, porque eu vou conhecer outras pessoas, vou conhecer outras culturas que são feitas destas pessoas e a maneira como se comportam e a maneira como lidam comigo, a maneira como lidam com eles. Então, para mim, o sentido da vida é conhecermos aos outros e amar-nos aos outros. Tens uma noção de mais ou menos quantas pessoas tu conheceste ao longo dessa viagem? Não, eu diria, sei lá, 10 mil, não sei, porque, imagina, por exemplo, de bicicleta, de autocarro, tu podes fazer uma viagem de 20 e tal horas e tu, se calhar, conheces a pessoa que está ao teu lado e a pessoa que está à tua frente. De bicicleta, estás sempre a parar e depois passas em aldeias e paras e nem que seja só durante um minuto interages ali um bocado e às vezes a maior parte das vezes são interações que tu nunca mais te vais lembrar, das quais nunca mais te vais lembrar, mas outras vezes, de vez em quando, há ali um cliquezinho qualquer e tu sabes que nunca mais vais esquecer dessa pessoa. E também, provavelmente, muitas destas pessoas que tu vais esquecer por serem tantas no mesmo contexto, nunca mais se vão esquecer de ti, porque é uma cena tão bizarra para essa pessoa e tu sabes, olha, é interessante, vou ficar marcado nesta vida desta pessoa, se calhar. Também é significante que possa ser, não sei o quê. Vou sempre, eu lembro um dia quando passou ali um branco, bicicleta, fogo maluco e caralho. Interages facilmente com as pessoas? És tu que te metes com elas ou elas é que te metem contigo? Eu interajo facilmente e não tenho grandes planos em fazê-lo, mas em viagem, quanto mais exótico é o sítio, mais as pessoas é que se metem contigo. E então, um gajo às vezes até pode descansar, isso é que eu só vai meter comigo, então não preciso esforçar. Não estou a brincar, mas vou falar um bocado a sério também. Qual foi a pessoa que mais te marcou dentro destas viagens todas? Eu tenho uma pessoa que marcou bastante, que foi eu que estava no Paquistão e estava a 30 km da Índia. E ia no dia a seguir e conheci esse tal casal luso-belga do qual eu falei há pouco. E os gajos começaram a falar, aquela cena dos viajantes uns para os outros, mostrar os teus filhos, tens que ir lá a este sítio, é demais. Só que era lá, da longe, meu. Era tal viagem de 20 e tal horas. E ok, eu vou. E os gajos disseram, tens que ir e acima de tudo tens que conhecer esta pessoa, que é um gajo muito porreiro e tal. Eu cheguei lá, voltei para Islamabad, a capital do Paquistão, depois apanhei outro carro de 20 e tal horas para as montanhas. Dei com o hostel do gajo. Este era um homem de 60 e tal anos, paquistanês, que nos anos 80, o gajo sem saber ler nem escrever, nos anos 80 passou para aí quase uma década em Ibiza a vender colares feitos à mão na praia, com um estilo de vida completamente hippie. Depois, fartou-se, ali apertou um bocado e olha, vou para o Paquistão abrir um hostel. E era uma pessoa, acho que muitas vezes nós dizemos, é muito boa pessoa, não sei o quê. Mas realmente nós queríamos dizer, um gajo porreiro. Não, mas isto era mesmo bom, estás a ver? E foi uma pessoa que marcou bastante. Completamente anti-capitalista. Eu demorei a encontrar aquele hostel e eu perguntei, devias meter aí um final no azer, hostel Serena, não sei o quê. E o gajo, mas sabes, ele dá uma passa no cigarro, sabes, Pedro? Eu, se tivesse isso, se calhar estava cheio de gente, na verdade nunca podia interagir com ninguém, não sei o quê. Assim, o pessoal chega cá de boca a boca, eu faço o suficiente para viver, mas como não tenho tanta gente, eu posso interagir com eles, posso comer com eles. E eu, isto é que é o espírito, que se feliz ser rico, o gajo queria estar bem. E gostei muito de conhecer, uma pessoa que marcou bastante. Quais são os teus principais valores como pessoa? Eu acho que há uma cena na qual eu me foco muito, é o julgamento. E eu acho que nós temos muita facilidade em julgar as outras pessoas, porque nós vemos o nosso quadro de valores como universais. E depois esquecemos que cada pessoa tem a sua própria vida, cada pessoa vem do seu próprio meio cultural, e mesmo que seja o nosso, é uma pessoa diferente de nós, com experiências diferentes, e se calhar aquilo que eles estão a fazer por uma razão qualquer, que se nós tivéssemos passado por o que eles passaram, nós teríamos a fazer o mesmo. Então eu acho que nós podemos julgar atitudes, mas nunca podemos julgar as pessoas. E um valor, pelo qual eu luto muito,
ausência de julgamento. Tipo, vermos a nós próprios como seres com falências. Podemos, lutar, criticar, lutar pelo melhor, mas não julgar os outros, porque nós próprios temos muita cena que se calhar outra pessoa pode julgar e nós achamos que estamos perfeitamente bons. E, além disso, acho que também preocupa muito e ocupa muito o espírito uma certa integridade e honestidade. Mesmo mentiritas que não valem nada, tentar evitar, porque depois um gajo que se calhar vicia-se um bocado nessa escapatória fácil. Tipo, perdes uma chave e dás a mentirita fácil de eu não perdi, aconteceu não sei o quê, não sei quanto, e depois um gajo dá por ela, estou livre, não fui culpado, e depois se calhar pode viciar-se um bocado nessas mentiritas, depois passar para as maiores. Então acho que quando possível, é óbvio que às vezes vai haver exceções na vida de qualquer pessoa. Mas se uma pessoa conseguir ter uma certa integridade e honestidade contínua, acho que ganhamos todos, porque tu quando não mentes e as coisas correm bem, tu sentes que ganhaste a devorar, mas quando tu não mentes e as coisas correm mal, pelo menos tu continuas a ter aquele autorrespeito. E o autorrespeito é uma cena que não tem preço. Consciência bem. Tipo, às vezes tu podes uma mentirita nos impostos, ou aqui ou ali, ou seja o que for, e perdes 1000 euros, ou seja o que for, como disse, mas tu sentes, pronto, ao menos fui honesto, estás a ver? Agora, há pessoas que se evadem e tudo mais, e sentem-se bem na mesma, mas isso é como eles. Mas eu sei que eu ia-me gostar bem, então prefiro que não me custe. Então, tento, como eu disse, às vezes há sempre exceções por todos os lados, mas como eu disse, tento um bocado ir para essa linha. Fora das tuas visitas, qual foi ou qual é a pessoa que mais te ensinou na vida? Assim, a resposta mais fácil seria dizer... Mais fácil não, aquela que saltaria mais facilmente seria dizer, por exemplo, os meus pais. E eu e os meus pais somos bastante diferentes. Mas a verdade é que, por exemplo, meus pais não são pessoas de sentar, olha, vamos ter uma conversa, não sei o quê, não sei quanto, eu acho que devias fazer isto, não sei. Isso fazem, mas às vezes é tipo... Mas ao longo dos tempos, ao longo do meu crescimento, eu fui-me apercebendo que se calhar às vezes não é preciso uma pessoa sentar-se e ter a conversa, mas se calhar agir de uma determinada forma que, em vez de dizer quais é que deviam ser os valores, agir de acordo com esses valores e depois fazer com que a pessoa os aprenda por observação e por modelagem. Agora, não estou a dizer que sou uma cópia dos valores de cada um dos meus pais, é óbvio que não, divergimos em muitas coisas, às vezes até demais, mas se eu tiver que escolher de toda a gente, que eu naturalmente aprendi muito de muita gente, de toda a gente, se calhar meus pais com mostrando-me isto ou aquilo, acabaram por ter um papel preponderante nisso. Espero não estar a esquecer outra pessoa, que também tinha sido importante, o meu irmão também. No fundo, são pessoas boas, estiveram presentes, foram das pessoas que mais estiveram presentes ao longo da minha vida, portanto é apenas natural que, não sendo elas más, é apenas natural que tenham sido, talvez, imagino, elas de quem eu tenha aprendido mais. Em 1080 segundos vou deixar um bónus para si e outro para o Pedro, que tem a ver o que é que tu gostarias de fazer que ainda não fizeste. Eu gostava... Um homem viajado. Gostava de ter um filho. Isto aqui, gostava porque sim, gostava de passar por aquela experiência de o que é ser pai, o que é ter aquele amor de que me falam. Tipo, eu sinto um amor espetacular pela minha namorada, pelos meus amigos, mas eu gostando desse sentimento de amor, sinto que há uma cena que me está a falhar. Tipo, eu não sei o que é. Então gostava, isto acaba por ser um bocado egoísta, tipo, gostava de ter filho porque eu quero sentir amor, mas eu acho que acaba por ser a razão pela qual qualquer pessoa tenha um filho, a menos seja um acidente. Eu não estou com isto a criticar a mulher nenhuma, porque eu próprio estou a ser conhecido nesse grupo. Ao mesmo tempo, e isto sim, se calhar é um bocado mais egoísta, curtia deixar um filho, um amor para alguém que eu espero criar e tornar uma pessoa bué da cool, que depois vai ser bom, e sendo bom, depois também é bom para o outro, depois o outro é bom para o outro, acho que tinha deixado algo positivo mais, porque, como eu disse, já tento, só que, como qualquer um de nós, mas acho que ter um filho era uma cena que eu gostava. Eu gostava também de fazer o Alasca, a Patagónia, não sei de que meio, gostava de caminhar na América Central, gostava de subir ao Everest, gostava de fazer a bicicleta a estrada mais perigosa do mundo, gostava de escrever um romance, Eu adoro escrever, mas o meu grande sonho nem é escrever livros diários, apesar de adorar, é escrever romances. Só que um gajo começa a escrever depois tem ideia para outro, e depois começa esse, sem acabar no anterior. Quando dá para ela tem pai 7, no meu caso tem pai 3 a 4, que nunca acabou. Há boas cenas que eu gostava de fazer e espero fazê-las todas. Como é que te surgem essas ideias todas? Para fazer essas coisas todas completamente variadas
e completamente que requerem muito tempo de ti, porque vais ter que estar em viagem constante. Eu acho, sim, é verdade, e algumas delas colidem. Eu, quando tiver um filho, por exemplo, não quero mandar-me em viagem um ano. Eu vou ter que adaptar, porque eu quero melhor para o meu filho, e eu sei que às vezes as pessoas têm mesmo que emigrar, deixar com o filho, eu respeito isso. Mas eu, se puder evitar, prefiro estar cá, então vou ter que adaptar um bocado. Agora, como as ideias me surgem, eu acho que é só porque eu ouço. Tipo, eu acho que cada vez o pessoal diz, pensa, ei, gostava de saber lá. Ai não, mas não dá, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu tento não pensar neste, ai não dá. Não, tipo, pá, gostava, bora. Posso pensar, tipo, o que é que obstáculos é que posso ter, aqui, ali. Mas, bora não focar nele e não exagerar, ué, o que é que o pessoal faz? Então eu acho que é só, eu não penso mais, não creio pensar mais no que quero fazer do que qualquer outra pessoa, mas talvez, às vezes, eu não me foco tanto nos obstáculos como muita gente se foca. Eu não estou aqui a dizer, tipo, eu que sou maior não me foco em obstáculos, não é isso. É simplesmente o que eu acho que acontece. Surge-me aqui uma grande questão. Nestas viagens tens uma noção mais ou menos dos valores que gastaste? Pá, na primeira... As pessoas têm muita ideia de que viajar requer sim. grandes recursos a dinheiro e gasta-se muito dinheiro. Na primeira viagem, com tudo incluído, comida, bebida, dormida, um seguro, uma máquina fotográfica, eu gastei 3.300 euros em 9 meses e meio. Pá, não é nenhuma fortuna, mas... Não é pouco, mas também não é nenhuma fortuna. E, pá, 1.000 vezes 3.000 e tal, foi na noite, tipo, a curtir, a fazer coisas que para muita gente não... Poupavas mesmo muito. Poupava, pá, mas eu gosto, portanto, não me arrependo. Nesta viagem africana, aí já gastei mais, mas ainda não fiz as contas, pá, eu posso fazer 6, 7 mil, mas não tenho certeza, portanto não vou... O outro número é tipo certo. Esta viagem, não sei exatamente. Mas mesmo o dinheiro, pá, não tem que ser um obstáculo, porque há maneiras de viajar de graça, estás a ver? Tens patrocinador? Não. Pá, fizeram um desconto na bicicleta de 10%. Patrocinadores no sentido de... Não, sou eu que pago tudo. Mas mesmo o dinheiro, há maneiras de viajar sem dinheiro, pá, há sites... Só que não era o que eu queria fazer. Eu queria fazer outra coisa qualquer. Mas quem quer mesmo e não tem, há maneiras. Tipo, tu vais 4 horas por dia, dão comida e guarida. Depois, para ir para o próximo sítio, vais à boleia e não gastas nada. Trabalhas outra vez. Pá, há redes sociais à volta disso. Há pessoal que vai um ano para um país, cheira ao pé. Pá, há bué de maneiras de fazer as cenas. Eu gastei algum, que não foi nenhuma fortuna. Podia ter sido feito de graça, mas não era o que eu queria fazer. Mas se calhar, se eu quisesse mesmo ir e não tivesse esses 3.000 euros, pá, eu adaptava, não é? Mas também, quando se não tem que se adaptar e fazer aquilo que acha. Uma última questão, tem a ver, que eu acho que está-me aqui a moer, a meloa, como eu costumo dizer. O que é que os teus pais acham disso tudo? Das tuas aventuras? No início, eu estava, na altura estava a trabalhar ainda na Inglaterra, quando larguei a bomba. E então, mas eu vinha cá de vez em quando, mesmo quando estava lá em full time, vinha cá de vez em quando, naturalmente. E meus pais passaram-se, porque eu entendo, porque assim, os pais muitas vezes querem melhor para os filhos. Só esquecem-se é que os filhos às vezes podem querer o que é melhor para os filhos, acham que é melhor para eles próprios, não é exatamente a ideia que os pais, e amigos, e seja quem for, pensam. E pá, um gajo é psicólogo, uma profissão que tem bom desemprego. O gajo quer desempregar-se para ir viajar. Então, pá, era um vagabundo, não sei quem, não tenho jeito nenhum e tal. Mas, pá, eu vou. E depois, ainda por cima, quando disse que ia à boleia, o pai passou-se, não sei quem, eu pago, se fores avião, eu pago, não sei o quê. Não, mas eu quero é fazer isto assim. Fui, voltei, correu tudo bem. Depois anunciei, passados uns tempos, que queria ir para a África, de bicicleta. E achei bem engraçado, por exemplo, que o pessoal adapta-se. Quando eu tinha dito que queria ir à boleia para a Ásia, o meu pai, ai meu Deus, sei o quê, desta vez ir para a bicicleta, e o meu pai, bicicleta, e somente fosse à boleia. Mas sim, por exemplo, aqui a minha mãe já estava naquele ponto em que ainda durante algum tempo, tipo, ai não devias, sei o quê, mas depois percebe, pai, que eu ouvi que vou, e pronto. E o meu pai não tanto, foi até ao fim, tu não vais conseguir, e o meu pai apoia-me bué, mas não é assim muito diretamente, não é tipo, acredito em ti, filho, tu vais conseguir. É mais tipo, se as coisas correm mal, eu sei que ele está lá e tudo mais, mas tu não vais conseguir, não sei o quê. Um gajo que nunca foi afurador de bicicleta, quer ir para não sei o quê, vai-se que pronto. E é aquela cena de tentar se encorajar um bocado, não preocupam-se, então não querem que eu vá. Depois eu vou e corro bem e o pessoal vai, lentamente, vai se adaptando. Agora, depois, hoje em dia, tipo, gastamos
gastamos tanto dinheiro no teu curso, não sei o quê. Apesar de ter estado em público e tudo mais, qualquer curso, por mais público que seja, custa dinheiro, é verdade. E foram umas pais que nos pagaram, como a maior parte dos portugueses. Disse, mas esse curso permitiu, esse curso permitiu-me ser psicólogo, tive uma profissão e permitiu-me depois descobrir outras coisas cenas que, pronto, pá, é verdade. Experiências de vida. E a verdade é que agora não quero muito fazer isso. Não, pá, se tiver que ser psicólogo, sê-lo-ei com gosto. É uma coisa que eu curto fazer, mas é um trabalho. E é verdade, isto pode parecer boa preguiçoso, mas não é. Eu simplesmente quero fazer algo que eu adoro em vez de algo que eu curto. E se não der, não deu. Mas pá, tenho que tentar. Tenho que tentar e curto bem daqui de ser o meu próprio patrão. Pá, nem que eu ganhe salário mínimo com os meus livros, é uma profissão de sonho. E já está. Se não deu-me. Já escreveste, já lançaste um livro e estás a pensar em lançar o teu segundo, é isso? Eu lancei 2 de ficção antes, mas não correu tão bem, nem de perto nem de longe, como depois do meu terceiro, que foi a primeira viagem. E agora lançarei outro sobre esta viagem de Valcâmara à cidade de Cabo, na África Sul, bicicleta. Depois no futuro continuo, quero continuar. Mas isso continuarei, mesmo que não seja psicólogo ao mesmo tempo, não. Mas gostava de ser só isto. Mas se daqui a 10 anos estiver a fazer outra cena qualquer, olha, tenho aquela que eu falei há pouco, o autorrespeito de saber que tentei. E antes disso do que passar a vida a fazer uma cena que eu não curto e nem sequer ter tentado. Foram 1080 segundos com o Pedro. Se quiserem colocar alguma questão ao Pedro, é muito simples. Basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Pedro e será ele o próprio a responder às vossas questões. A ti, Pedro, só te quero agradecer por estes 1080 segundos. E agora, acho que fica aqui um desafio que te vou lançar, em primeira mão. Primeiro, porque neste momento eu tenho um projeto novo que se chama Foco da Vida Com. E acho que tu tens tanto sumo, tanta história para contar, que vou-te desafiar a fazeres um Foco da Vida com o Pedro Moreira, neste caso Pedro Darkman. O Foco da Vida é um projeto que é baseado num formato também de vídeo, em que vai entre 3 a 6 vídeos e vamos documentar as histórias dos nossos convidados. E o objetivo sempre é comunicar, inspirar, criar uma mudança, falar do passado, falar do presente e o que é que nós perspectivamos para o futuro, as dificuldades, as superações, ou seja, é pegar na história de uma pessoa e tentar motivar outras pessoas que veem essa história a criar realmente aquilo que tu me falaste no 1080 segundos, que é, eu quero fazer na minha vida algo que me apaixona e não apenas fazer algo por fazer. Fica aqui o desafio. Se quiseres aceitar, fantástico. Neste caso, este Foco da Vida Com é um projeto que é gravado em estúdio, diretamente, não é gravado ao ar livre como estamos a fazer aqui. E é claro que tem um guião em que vamos falar de várias coisas ao longo desse Foco da Vida com Pedro Darkman. E aqui gostaria de saber a tua opinião, o que é que tu achas, se estás disponível para eu estou disponível para partilhar as tuas este coisas. tipo de cenas, estou sempre aberto. Tá? Foram então 1080 segundos com o Pedro. Muito obrigado e até um próximo 1080 segundos.